Manhã de quarta-feira, hoje dia 8 de julho de 2026. Nós os saudamos a todos vós com a paz do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um momento da palavra. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, falando com os irmãos que estão aqui próximo de nós e os que estão bem distante daqui. Aonde você estiver, meu irmão, que a graça do Senhor, que a plenitude do Espírito esteja te envolvendo e que tu possas realmente ter um dia de vitória. Quem sabe este dia 8 de julho de 2026 vai marcar a tua vida, uma mudança de vida. Talvez você tenha tomado algumas decisões que não tenham agradado o Senhor. É tempo de você parar e ouvir a voz do Senhor e voltar. O Salmo de número 1, versículo de número 1 também diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Queridos irmãos, ou dos escarnecedores, queridos irmãos, que conselho um ímpio pode ter para um filho de Deus? Alguém que não anda no caminho, é contrário àquilo que o Senhor ensinou, não aceita os conselhos de Deus, ele não tem nada para nos dizer. Não. Acerca da nossa salvação, não. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantos que hoje, mesmo sendo chamados cristãos, crentes, dão crédito ao conselho dos ímpios e também se detêm no caminho deles, param no caminho, estão se encantando com os encantamentos que eles também se encantam. De repente ele senta-se na roda dos escarnecedores. Olha onde ele chegou. Primeiro deu crédito ao conselho do ímpio, depois se deteve no caminho deles, e de repente ele se senta na roda dos escarnecedores. Aonde você anda? Aonde você está? Meu Deus, irmãos, eu não tenho nada com a tua vida, particularmente não, mas aquele que nos chamou para anunciar as boas novas da eterna salvação, ele se importa contigo, assim como se importou comigo um dia e me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Mas antes ele tem o prazer de meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós sempre estamos, irmãos, mesmo fazendo os nossos negócios, trabalhando, indo e vindo como uma pessoa normal, mas sempre a palavra está latente em nossos corações, no nosso subconsciente. Quando nós ouvimos, quando nós falamos, quando nós lemos a palavra, porque a palavra foi escrita para ser lida todos os dias. Essa aqui é a cartilha de Deus. E nós nunca vamos deixar de ser alunos. Sempre somos alunos. Sempre temos que estar aprendendo a palavra do Senhor. Interessante que o Senhor observa os nossos passos em todos os momentos. Vê o que nós estamos ouvindo, deixar de dar crédito para o Espírito Santo para ouvir o conselho do ímpio. O que ele pode dizer para ti? Só pode mandar você voltar para trás ou tomar outro rumo, menos aquele que segue adiante, com esperança, com firmeza,
com certeza de que se você está com problema ou dificuldade, você tem um Senhor que está ao teu lado. Você não vai se deter no caminho dele, parar, e nem muito menos se sentar na roda dos escarnecedores, né, Esther? Verdade. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 16, nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Quem? Quem foi que instruiu a mente do Senhor? Nós não sabemos. Não tem. Não tem, porque não tem ninguém maior do que Ele. Mas nós, irmãos, que servimos ao Senhor, nós não podemos dar ouvido para essas pessoas que foram lidas ali, que foi lida ali na palavra. Não podemos, porque nós temos a mente de Cristo. Ele coloca os pensamentos em nós. Às vezes a gente nem está pensando em tal assunto, das coisas assim, um hino ou uma palavra, e de repente aquilo vem na mente da gente. É a mente de Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos ajudar a entender isso, irmãos. Para nós ser cada dia mais fiel a Ele e cada dia receber mais da sua mente. Porque quem tem a mente de Cristo, ele tem muito cuidado também, porque ele não quer perder essa experiência que um dia teve com Cristo e Cristo lhe instruiu. Como é bom ser instruído por Cristo, irmãos. Mesmo nas nossas fraquezas, mas Ele está sempre falando conosco. Sempre, sempre. É só nós abrir os nossos ouvidos espirituais. Verdade. Que nós estamos recebendo a todo momento algum conselho. Ele está nos instruindo. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser fiel a Ele. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias, irmãos, que nós pisar nesta terra. E para que o dia que nós sair daqui, nós possamos chegar perto dEle e Ele dizer: escutasse bem o meu conselho, né? Fosses instruído por mim. Por isso estás aqui agora, na minha glória comigo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos fiéis. Cada dia. Aleluia. Cada dia. Que o Senhor nos ajude. Abre o nosso entendimento para nós entender isto. Porque é isto que está escrito na santa palavra de Deus. Queridos irmãos, nada pode se comparar ao amor de Deus para conosco. Não. Veja que lá, esse conselho do Salmo 1, versículo 1 também, o Senhor já iniciou dizendo: bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai acompanhando cada passo do homem. Tem muitos escolhidos de Deus, irmãos, que estão nessa situação, escolhidos por Ele, e não percebem que estão nessa situação de passo em passo. Para dar ouvido, depois se detém para ouvir mais um pouco e de repente sentou-se como se dissesse: esqueci de tudo, não sei mais nada, vou ficar por aqui. Mas mesmo assim, o Senhor continua chamando a tua atenção. O profeta Malaquias, ele escreveu no capítulo de número 3, versículo 16, 17 e 18.
comparando com o Salmo de número 1. Então aqueles que temem ao Senhor falam frequentemente um com o outro. E o Senhor atentou e ouviu, ponto, vírgula. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, ou temeram ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Verso 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, joias. Poupá-lo-ei como um pai poupa o seu filho que o serve. Versículo 18 diz: então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tudo que um homem justo fizer aqui está sendo observado pelo Senhor e escrito no memorial diante dele. Tudo está sendo anotado. Tem versões que diz num livro, aqui diz um memorial. Um memorial que vai daqui para a eternidade. Tudo que nós fizermos. Eu creio que também tem aquele outro memorial sobre os ímpios, que não obedeceram. Mas nós queremos estar neste aqui, nesta sala especial de Deus, que ele vai vendo, olhando e recebendo daqui e vai anotando tudo num memorial diante dele para a eternidade. Ninguém escapa dos seus olhos. Além dele ver, aleluia, além dele observar, ele escreve, ele anota tudo. Tudo está escrito no memorial. E naquele dia, ele diz aqui, para esses que têm esse comportamento divino, esse comportamento de responsabilidade pela sua própria vida para a salvação, naquele dia serão meus, diz o Senhor. Ninguém vai tirar eles das minhas mãos. Serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem ou como um pai poupa seu filho que o serve. Nunca você ou eu, nós vamos estar desprotegidos ou esquecidos. Mas quando nós esquecemos de Deus, irmãos, demos crédito ao conselho do ímpio, nos detemos no caminho deles, sentamos nas rodas dos escarnecedores. Irmãos, multidões e multidões nesses dias estão sentando-se, se detendo no caminho dos ímpios e se sentando na roda dos escarnecedores, de uma forma espantosa, com este livro sagrado nas mãos, indo para a perdição. E nós e você, meu querido irmão, santos do Senhor, que anunciam estas verdades, não te cales. Preste atenção aonde você vai pisando, aonde você vai passando, mas não te esqueça que tu tens também responsabilidade com aqueles que vão indo para a perdição e não param para dar crédito, mas você, como o Espírito Santo, falando e avisando, esperando que eles nos deem uma oportunidade, ou dê uma oportunidade ao Espírito Santo para serem convencidos dos seus estados de miserabilidade. Meu querido irmão, que coisa linda isso aqui. Naquele dia, naquele glorioso dia, nós vamos ver a diferença outra vez. Além de nós notar aqui já a diferença entre o salvo e o perdido, nós vamos lá naquele dia ver a diferença. Vamos ver o destino, o último destino de cada um. Um para a esquerda e outro para a direita. Perdição eterna e vida eterna. Querido irmão, minha irmã, vamos fazer de tudo para que o Senhor
nos faça mais do que vencedores e nunca venhamos pensar em deixar Ele. Nós não podemos ter outro sentimento, irmãos, se nós fazer o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 18, porque o Senhor é a cabeça da igreja, a cabeça desse corpo, e quase todos os nossos sentidos estão na cabeça. Como é que se nós formos aqui, tiver a mente de Cristo, como a Esther leu em 1 Coríntios, temos a mente de Cristo, vamos pensar outras coisas? Não. Se temos a mente de Cristo, e se Ele é a cabeça da igreja, nós vamos olhar com os olhos dele, vamos sentir com o coração dele, vamos falar com a boca dele, vamos ouvir com os ouvidos dele, vamos tocar como suas mãos tocavam, para abençoar. Meu querido irmão, que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito esteja sobre todos vós. Aleluia. Orem, santifiquem-se e não se detenham. Não dê ouvido à voz do ímpio, os conselhos dos ímpios. E às vezes tem ímpios com Bíblias na mão hoje, usando um púlpito, dando mau conselho, fazendo coisas absurdas, que nós ouvimos e vimos aí, porque tudo está nas redes sociais, diz: é impossível um cidadão desse tomar tal atitude e ainda levar uma multidão após ele. Se deu crédito à voz do ímpio, se deteve no caminho do ímpio e se sentou na roda dos escarnecedores. Mas há um memorial diante de Deus para aqueles que não param, para aqueles que vão conversando com o seu companheiro. O que você tem conversado com o teu companheiro? E vai falando com ele, conforme Malaquias escreveu aqui. Conversando, e o Senhor vai ouvindo o que eles vão dizendo e vai anotando num memorial. Que a graça do Senhor, que a virtude do Altíssimo esteja sobre todos vós. Querido Deus, nosso Pai. Sim, querido, Pai, ajuda-nos, Senhor. Não adiantaria nada, Pai, eu falar aqui, se eu não me importasse comigo mesmo, se eu não tivesse essa preocupação, meu Deus, sim, esse temor, Pai, de me manter no centro do caminho. Não podemos, Pai, dar ouvido, não podemos nos deter no caminho dos pecadores e muito menos, Pai, nos sentar na roda dos escarnecedores. Quanto escárnio, Senhor, nos tem feito da Tua palavra, desprezando os Teus conselhos e se atendo, se abraçando aquilo que o mundo está oferecendo. O inimigo, Senhor, está hoje fazendo grandes coisas contra a tua igreja e parece que ninguém se importa. Mas os teus servos que estão em ti, estão membrados no teu corpo e tu és a cabeça da igreja, estão vendo tudo isso e seguindo passo a passo até chegar na tua presença. Querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.